mais uma Bem-vindo a mais uma aula magna virtual do São Lucas Cardio, né? Hoje seria a nossa quarta apresentação, a quarta reunião, e nas três últimas nós tivemos casos clínicos. Nessa aqui nós vamos ter a discussão de um artigo que foi sugerido pelo Dr. Rodrigo. Bem, então, esse artigo é sobre o bloqueio de ramo esquerdo. Todos vocês já tiveram acesso ao artigo, e antes de Mariana fazer a apresentação, eu queria fazer aqui mostrar para vocês um relato histórico. Então, eu acho que é possível que muita gente que está presente nessa reunião não tenha nascido ainda, mas por ocasião do 37º Congresso Brasileiro de Cardiologia, que aconteceu em Curitiba, em 1981, eu era residente do primeiro ano de cardiologia do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, e levei, né, talvez não, foi o terceiro trabalho que eu levaria para um congresso, então, sendo o primeiro de cardiologia. Bem, naquela época, no Dante, influenciado por Dr. Pachon, que era R3 de arritmia, Pachon, que é de origem espanhola, ele recomendava para a gente que lesse eletrocardiografia por esse autor, Antônio Baez de Luna. E esse é um livro que o Dr. Baez de Luna lançou. Na verdade, isso aí é uma edição de 1982. Nós líamos por Xerox, porque tem uma dificuldade de encontrar o livro. E aconteceu nesse congresso uma coisa bastante interessante. Então, veja bem, esse aqui foi o trabalho que eu levei. Esse trabalho foi apresentado numa sessão de pôster e era bloqueio bifasciculares do ramo esquerdo do feixe de risco, um estudo eletro e vetocardiográfico de 100 casos. O primeiro autor é o Dr. Francisco Faustino França, que ainda continua atuando, é pernambucano, e aqui está o R1 aqui, ó, o Dr. Antônio Carlos Souza. Bem, segundo o Dr. Baez de Luna, quando você tinha o bloqueio de ramo esquerdo com o eixo elétrico bastante desviado para a esquerda, ele chamava isso de bloqueio fascicular antero-superior completo e póstero-inferior incompleto. E quando o bloqueio do ramo esquerdo, o eixo elétrico era muito desviado para a direita, ele dizia que tratava-se de um bloqueio fascicular póstero inferior completo e antero superior incompleto. Então a nossa amostra era de 100 pacientes, 85 era do grupo 1 e 15 do grupo 2. A média de idade foi de 56 anos, metade masculino, metade feminino. Bem, quando eu chego no congresso, lá está o doutor Antônio Baez de Luna, ele era um dos convidados do congresso, palestrante. E aí, o residente ousado, me aproximei do Dr. Baez de Luna e falei que eu estava apresentando um trabalho usando aquela metodologia dele. E consegui que ele fosse até o pôster para avaliar o trabalho. Ele achou o trabalho muito bom. Ele disse: ótimo, meu filho, doutor Baez de Luna, mas ótimo. Naquela época, eu lembro que não tinha celular, você bater uma selfie ali, justificando a avaliação. Eu digo: olha, o senhor se incomoda de assinar aí no pôster? Ele: pois não. E aqui ele assinou, aqui, Antônio Baez de Luna, e eu registrei, né, que a avaliação pelo professor. Então, aqui é um dos exemplos, bloqueio do ramo esquerdo com eixo elétrico bem desviado para a esquerda. Quem entende de vetocardiograma com Zé Augusto, vê aqui que no plano frontal você vê essa alça tardia que corresponderia ao bloqueio do fascículo antero superior esquerdo. E aqui um exemplo do bloqueio de ramo esquerdo em que o eixo elétrico está todo desviado para a direita. Então, seriam as duas situações que o Dr. Baez de Luna se referia. E aqui a conclusão eram 100 trabalhos, a metodologia
assim, de avaliação não era nada extraordinário, mas nós concluímos que não tinha uma relação direta entre o tipo de patologia e o bloqueio. E tinha algumas arritmias que eram frequentes, a progressão para o BAV total foi pequena, em torno de 2,3%. A incidência de BAV primeiro grau foi pequena, mas interessante que os pacientes que tinham bloqueio de ramo esquerdo e bloqueio AV do primeiro grau, ele tinha um prognóstico ruim, porque vários deles evoluíram para o óbito. Então, essa foi a conclusão do trabalho. E veja que coisa interessante. Em 2012, eu estou num congresso em São Paulo e fui almoçar no restaurante conhecido de São Paulo, o Rubaiá Figueira, com minhas duas filhas. E lá, olha que eu encontro, o doutor Antônio Baes de Luna. Então, ele estava numa mesa próxima, eu fui, conversei com ele, e ele perguntou se eu poderia tirar uma foto com ele. Eu digo, quem quer essa foto sou eu, professor. Então, aqui está registrado em 2012, e o evento foi em 1981. Então, você veja que coisa interessante, e isso aí serve de aperitivo para a apresentação que a Mariana vai fazer. Eu sempre, quando me aperto, peço ajuda aqui a minha neta Maria, que ela foi que arrumou esses slides aí. Então, isso aqui é só um avant-première para que a doutora Mariana Carvalho agora nos brinde com sua apresentação. Por favor, Mariana. Licença, Souza, boa noite. Joselina. Boa noite. Você lembra que você foi coautor de um trabalho de valor prognóstico do bloqueio de ramo esquerdo no ecoestresse físico há 8 anos atrás, no Arquivos Brasileiros de Cardiologia? Exato, exatamente. Isso. Lembro, sim. Em São Lucas, de 299 pacientes, e mostramos que os pacientes que eram positivos de isquemia miocárdica no ecoestresse físico eram positivos e portadores de bloqueio de ramo esquerdo deram positivo no acompanhamento de eventos. Por quê? Porque nós não podemos fazer cateterismo dos 299 para estudar a sensibilidade e especificidade do nosso ecoestresse. Então, nós fizemos um trabalho de valor prognóstico estudando os eventos. Os eventos com bloqueio de ramo esquerdo eram mais frequentes nos pacientes que foram isquêmicos no ecoestresse físico. Você foi coautor há 8 anos atrás. O primeiro autor foi Francis, um aluno da graduação. Perfeito, me lembro bem. Pois bem, então, Mariana, por favor, faça a sua apresentação. Boa noite a todos. Depois da apresentação do Dr. Souza, né, vou dar início à minha singela apresentação, né? Vou ministrar aula magna hoje e eu tive a orientação de Dr. Rodrigo Mendonça para a apresentação que eu vou fazer hoje. Os slides estão passando? Não, Mariana, não passou, não. Pronto, agora passou. Então, dando início com um breve relato de caso, né? Só para exemplificar a aula. O caso é um paciente AMS masculino, 51 anos, admitido no serviço de urgência no dia 20 de abril desse ano, às 9h43. A história médica atual do paciente, ele relatava um episódio de queimou em região torácica na noite anterior à admissão no serviço. Após esforço físico ao longo do dia, foi avaliado no interior de Cedro, foi medicado e liberado. No dia seguinte, ele deu entrada lá no serviço de urgência do hospital, novamente com queixa de uma dor localizada em região de epigástrico do tipo queimou ao longo de todo o dia. Ele negou dispneia, sudorese, náusea ou vômitos associados, não tinha nenhuma comorbidades prévias, nem fazia uso de medicação previamente. O exame físico dele era sem alterações e ele apresentava esse eletro. Eu coloquei esse caso clínico para mostrar o quanto que o bloqueio de ramo esquerdo é comum
esse paciente chegou com esse elétron e logo de cara a gente consegue perceber que esse elétron está alterado. Ele tem um QRS alargado, com um supradesnivelamento do segmento ST em V1, V2, V3. E apesar desse supra, a gente não pode considerar, eu vou falar mais à frente a respeito da classificação de BRE, como é que a gente classifica o bloqueio de ramo esquerdo, mas esse elétron ele mostra nitidamente um bloqueio de ramo esquerdo verdadeiro. Mas na frente eu vou explicar o porquê. E esse paciente ele foi considerado como um infarto agudo do miocárdio sem supra-ST, porque ele não preenche os critérios de Sgarbosa, que é os critérios que a gente utiliza para distinguir um BRE do infarto agudo do miocárdio. Só a nível de conhecimento, o paciente ele teve troponina elevado, realizou cateterismo. No dia seguinte, a admissão no serviço, que ele apresentava uma artéria descendente anterior com uma lesão de 30% a 40%, o ramo da circunflexa encontrava-se ocluído, e foi optado para o paciente o tratamento clínico, porque tinha mais de 48 horas do evento e o paciente se encontrava assintomático. No dia 21/4, ele recebeu alta com as medicações para casa. Aqui eu estou exemplificando justamente o porquê que eu considerei aquele elétron do paciente como um elétron pertencente a um bloqueio de ramo verdadeiro. Mas na frente eu vou mostrar que vai ter uma relação entre as derivações esquerdas em D1 e V6, que elas conversam entre si e que, assim como as derivações V1, V2 e V3, elas têm algumas características que podem classificar o eletro daquele paciente como sendo de um BR verdadeiro e não com um distúrbio de condução inespecífico, que é esse outro exemplo aqui embaixo. O artigo que eu utilizei para a aula é um artigo que foi publicado em abril desse ano no Circulation, que fala sobre o bloqueio de ramo esquerdo. É um artigo de revisão. Falando um pouquinho sobre o bloqueio de ramo esquerdo, precisamos inicialmente falar sobre a fisiologia do sistema de condução atrioventricular. Então, a gente pode ver que o NOV ele localiza-se no triângulo de Koch. Esse triângulo ele tem um ápice limitado no tendão de Todaro e a ligação septal da válvula tricúspide ele é ocupado pelo componente atrioventricular no septo membranoso. A gente pode ver que o NOAV encontra-se nessa região aqui e que dele parte o fecho de His, que faz suas conexões, como a gente pode ver na imagem B, dando os ramos, tanto que para o ramo direito, né, como o ramo esquerdo, o qual vai se subdividir em fascículo anterior do ramo esquerdo, como também do fascículo posterior do ramo esquerdo. O ramo esquerdo ele emerge da borda inferior do septo membranoso, e essa anatomia é importante mais na frente, porque eu vou falar um pouco a respeito de algumas intervenções na região da válvula aórtica que podem comprometer esse sistema de condução. Continuando ainda na fisiopatologia do bloqueio de ramo esquerdo, no elétron, o BRL pode ser manifestado pelo alargamento do complexo QRS e também pela presença de alguns componentes. O Strauss e seus colaboradores propuseram alguns critérios para a melhor indicação da terapia cardíaca de ressincronização. Então, nessa tabela, eu utilizei justamente para mostrar tanto os critérios que eram utilizados pelo American Heart Association, né, que é a Sociedade Americana de Cardiologia, e os novos critérios propostos por Strauss e seus colaboradores. A duração do QRS para American Heart era maior que 120 milissegundos, e Strauss passou a classificar
o bloqueio de ramo com a duração do QRS maior ou igual a 140 milissegundos em homens e maior ou igual a 130 milissegundos em mulheres. Em relação às derivações esquerdas, né, D1, AVL, V5 e V6, o que devemos levar em consideração é as ondas R com a presença de um entalhe, né? E em relação às derivações direitas, V1, V2 e V3, devemos levar em consideração também um entalhe no QRS, bem como a presença de QS ou RS nas derivações V1 e V2. E com relação ao tempo da amplitude do R, não foi mencionado nada em relação a Strauss, diferentemente do que era preconizado pelo American Heart Association, e com relação ao UST e a curva e a onda T, também não teve nenhuma menção. Aqui eu estou exemplificando esses critérios de Strauss que eu havia falado agora há pouco, né? Que é a presença de um QRS maior que 140 milissegundos, a presença do entalhe nas derivações esquerdas, D1 e V6, bem como a presença da onda QS. Mariana, desculpa, só um detalhe. Esse que você marcou aí é D2. O V6 é acima desse. Oh, desculpa, o círculo azul olha para cima. É em cima, desculpa. Eu repeti. E o QS em V1 e V2. Acho que pode ter sido descer um pouquinho. E aqui eu estou retornando aquele primeiro eletro do paciente, né? Que justamente eu mostro que em D1 a gente apresenta essa onda com esse entalhe aqui, o alargamento do QRS com mais de 140, em torno de 130 milissegundos, e a onda QS presente em V1. Falando um pouco da patogênese e do significado funcional, um padrão de BRE no ECG, ele pode resultar de danos ao próprio ramo, de atraso na condução pelos fascículos ou fibras de Purkinje, ou a combinação dessas duas alterações. No miocárdio doente, do ventrículo esquerdo, há alteração na estrutura miocárdica, levando a efeitos diferentes na ativação elétrica do ventrículo. As principais causas de BRE são coronariopatias, hipertensão arterial, valvopatias e miocardiopatias. O BRE verdadeiro, o ventrículo direito, ele vai despolarizar primeiro, seguido pelo endocárdio do ventrículo esquerdo a nível do septo médio, num tempo em torno de 30 a 40 milissegundos. O resto do ventrículo ele vai ser ativado homogeneamente, mas só que de modo lento. Aqui eu estou exemplificando justamente a condução, quando ela apresenta as alterações na condução. Aqui no 1, a gente vê um bloqueio no feixe de His, e mais adiante a gente vai vendo o bloqueio do ramo esquerdo, numa posição mais alta, o bloqueio de ramo que pode acontecer tanto no fascículo posterior, como pode ocorrer no fascículo anterior do ramo esquerdo. E aqui um elétron exemplificando um outro BRE verdadeiro. Continuando na patogênese, tomados em conjunto, o BRE refletiria uma interação complexa entre a degeneração do sistema de condução intrínseca e a doença do miocárdio, do ventrículo esquerdo. Um movimento, aí falando um pouco sobre a dissincronia mecânica do bloqueio, um movimento dissincrônico das paredes ventriculares prolonga os tempos de contração ou relaxamento isovolumétricos e resulta em menor eficiência de contração, ou seja, esse coração ele não bate da forma eficaz. As manifestações clínicas e o prognóstico do bloqueio de ramo esquerdo pode ser divididos em um bloqueio de ramo esquerdo no seu curso natural. O prognóstico no BRE em pacientes assintomáticos ainda é bastante controverso, foi isso que o artigo mostra.
Enquanto o estudo não mostrou relação entre o bloqueio de ramo esquerdo e a doença cardiovascular, o estudo de Framingham mostrou elevação significativa no número de mortes em pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, cerca de 50% em 10 anos. Estudos mais recentes destacaram o bloqueio de ramo esquerdo como marcador independente de eventos, como morte súbita, insuficiência cardíaca ou até mesmo infarto do miocárdio. Em um estudo prospectivo suíço, a presença do bloqueio de ramo esquerdo em pacientes jovens se mostrou benigna, diferentemente daqueles mais velhos que tiveram mais eventos cardíacos ou morreram, mostrando que há a possibilidade de pacientes possuírem bloqueio de ramo esquerdo e serem assintomáticos, enquanto aqueles pacientes mais velhos podem vir até algum outro evento. Outra manifestação clínica do bloqueio de ramo, eu confesso que eu nunca ouvi falar, e eu tive que dar uma pesquisada, foi a síndrome dolorosa do bloqueio de ramo esquerdo. E, para poder entender, tem que levar em consideração a frequência cardíaca. E aí, o estudo ele mostra que ataque cardíaco com BRE está relacionada a uma falha na fase 3, que é a fase de repolarização, em que a condução de altas frequências são atrasadas ou bloqueadas quando chegam ao período refratário. Na bradicardia, ela está relacionada à despolarização diastólica espontânea, ou seja, a fase 4 do ramo esquerdo, com frequências cardíacas mais lentas, refratários a um impulso subsequente. No caso da bradicardia e a presença do bloqueio de ramo esquerdo, denota-se um cuidado maior porque essa situação é um tanto quanto mais grave. Aqui tem 2 elétrons de um mesmo paciente que foi submetido a um teste de esforço. No primeiro elétron, a gente vê que é um elétron normal, o paciente não apresentava bloqueio de ramo esquerdo. Mas no segundo elétron, a gente já consegue ver que com alta frequência cardíaca, o paciente ele apresentou um bloqueio de ramo esquerdo. Então, a taquicardia, ela leva uma falha na fase 3 da repolarização, como eu já falei anteriormente, em que a condução de altas frequências são atrasadas ou bloqueadas quando chega a um período refratário. A bradicardia tem relação com a despolarização diastólica espontânea, ou seja, a fase 4 do ramo esquerdo, com frequências mais lentas, refratárias ao impulso subsequente. E no caso nos casos de insuficiência cardíaca sistólica aguda relacionada ao BRE, isso vai ter uma repercussão. Com relação ao BRE e a síndrome dolorosa, a gente tem um estudo que eu acho que é Stilvinkin e colaboradores, ele apresentou uma série de pacientes com síndrome dolorosa que era caracterizada por uma dor torácica intermitente durante o BRE, em que o infarto agudo do miocárdio ele havia sido descartado como gatilho para a causa da dor. Aí tem umas alterações que o ST ele não eleva tanto, e isso acaba descartando a presença do infarto. Foi essa a conclusão que eu tirei ao estudar esse estudo de Stilvinkin. Com o bloqueio de ramo esquerdo associado à doença arterial coronariana e o infarto agudo do miocárdio, a gente percebe uma associação entre o bloqueio do ramo esquerdo e a doença arterial coronariana, em que aumenta os riscos de desfechos adversos. Naqueles pacientes submetidos a teste de estresse nuclear, o bloqueio de ramo ele teve uma associação independentemente ao aumento de 50% da mortalidade. O achado de BRE nos testes de estresse pode confundir o diagnóstico da doença arterial coronariana. Então, precisa ter uma avaliação clínica muito bem feita para fazer essa distinção. O estudo da perfusão nuclear, ele ajuda, porque ele mostra que uma hipoperfusão, do septo interventricular com aumento do fluxo na parede lateral, ele consegue distinguir tanto o bloqueio do ramo como do infarto. Os achados que podem ajudar a correlacionar com a isquemia verdadeira são falha na perfusão reversível ao final da diástole,
falha concomitante em região apical e a disfunção sistólica correspondente à falha. O bloqueio de ramo esquerdo associado à doença arterial coronariana e ao infarto, em caso de BRE novo ou presumidamente novo, o infarto ele deve ser considerado e a American Heart Association, em 2013, recomenda não considerar o bloqueio de ramo esquerdo novo isolado como equivalente de infarto agudo do miocárdio com supra-ST. No BRE, após doença ou substituição de válvula aórtica, a intervenção invasiva da válvula aórtica, ele é um potencial de danificar o sistema de condução devido à sua localização, como eu mostrei na anatomia anteriormente. A TAV, ela veio para transformar o cenário da substituição da válvula aórtica, mas pode ser visto que o bloqueio do ramo esquerdo e o bloqueio atrioventricular com necessidade de marca-passo foram complicações observadas. A profundidade de implantação da prótese e a extensão do alongamento do trato de saída do ventrículo esquerdo por dilatação com balão aumenta o risco do bloqueio do ramo esquerdo. A incidência de bloqueio de ramo esquerdo após a substituição cirúrgica é de aproximadamente 5%. Aqui eu vou agradecer a Dr. Wesley que me ajudou e me mandou tanto imagens como também umas orientações a respeito da TAV e o bloqueio do ramo esquerdo, em que o BRE pós-TAV é a alteração mais comum do sistema de condução, na qual o bloqueio do ramo esquerdo permanente tem uma incidência de 45% pós-implante de prótese autoexpansível. A duração do QRS, um implante baixo da prótese aórtica e a colocação de uma prótese autoexpansível são os principais preditores. Aqui eu mostro novamente, né, a localização do trajeto da de condução do feixe do ramo esquerdo, né? E a gente pode ver que ele tem uma relação muito próxima com a válvula aórtica. A evolução para um BAV total varia de 11,5% a 18% dos casos. A evolução da técnica de implante, próteses com melhor e menor perfil, além de reposicionáveis, avanço na análise do sistema de condução pela angiotomografia, por exemplo, a medida do septo membranoso, a localização, a carga de cálcio na válvula aórtica, entre outros, vem ajudando a diminuir a incidência desses distúrbios. O bloqueio de ramo esquerdo, após a miotomia septal cirúrgica, ele mostrou que frequentemente provoca bloqueio de ramo esquerdo, em mais de 40% dos casos. As complicações ao longo do tempo ainda não estão claras, e o bloqueio atrioventricular total é raro, em torno de menos de 2%. O bloqueio do ramo esquerdo e a miocardiopatia dilatada têm uma relação, porque anormalidades de condução podem ocorrer por miocardiopatia isquêmica ou não, devido à fibrose ou degeneração do sistema de condução. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a presença do bloqueio de ramo esquerdo ele aumenta a mortalidade. Na taquicardia ventricular ramo a ramo, é uma arritmia comum, na qual os ramos servem para sustentar a taquicardia, ou seja, aquele ramo que já não tem, que está bloqueado, ele acaba sendo um foco para reentrar a condução. Ele geralmente ocorre quando a doença cardíaca estrutural, incluindo a miocardiopatia dilatada ou lesão valvar. A ablação por catéter do ramo direito é um método de escolha para tratar esses pacientes. O remodelamento cardíaco e o bloqueio do ramo esquerdo, Weiland e colaboradores, eles descreveram uma série de pacientes com bloqueio de ramo esquerdo e fração de ejeção normal, que desenvolveram insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e foi tratado com a terapia de ressincronização cardíaca, levando em consideração a cardiomiopatia causada por bloqueio de ramo esquerdo. O reconhecimento precoce da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e a presença do bloqueio de ramo esquerdo, ele é importante, pois destaca a importância da terapia de ressincronização cardíaca.
As condutas atuais e futuras mostram que, no caso da síndrome dolorosa do bloqueio do ramo esquerdo, na dor torácica paroxística, deve ser uma suspeita clínica quando há o BRE e o infarto agudo do miocárdio foi descartado. O tratamento, nesse caso, é beta-bloqueador, a terapia de ressincronização cardíaca ou a estimulação do feixe de His, que eu irei falar um pouco mais à frente. Nos pacientes submetidos a TAV e bloqueio de ramo esquerdo induzido, é necessário submeter a monitorização com mais de 72 horas desses pacientes, porque se eles permanecerem com o bloqueio de ramo, deve-se levar em consideração a implantação do marca-passo. É uma recomendação classe 2B. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e o bloqueio de ramo esquerdo são maior alvo para a terapia de ressincronização cardíaca do que o tratamento medicamentoso, como ocorre nos pacientes que possuem QRS normal. Vários estudos demonstraram os benefícios nos sintomas ou nas hospitalizações e na mortalidade dos pacientes que possuem insuficiência cardíaca com fração de ejeção menor que 35% e QRS maior que 120 milissegundos. Porém, no estudo reverse, pacientes com QRS menor que 50 milissegundos, eles não aparentaram ter benefício com terapia de ressincronização cardíaca. O estudo ECO-CRT, que envolvia pacientes com QRS menor que 130 milissegundos e imagem de dissincronia, mostrou um aumento na mortalidade naqueles pacientes que tiveram a terapia de ressincronização cardíaca associada. Aqui é um gráfico que exemplifica o estudo reverse, que mostra justamente que aqueles pacientes que tinham um QRS menor que 150 milissegundos, eles não tiveram benefício com a terapia de ressincronização cardíaca. Os grandes guidelines, tanto americano como europeu, consideram classe 1 e 2A a recomendação de terapia de ressincronização cardíaca nos casos com QRS maior que 150 milissegundos, junto com a presença ou não do bloqueio de ramo esquerdo. No entanto, para a Sociedade de Cardiologia Europeia, eles ainda mantêm como sendo uma opção para aqueles pacientes que têm um QRS com mais de 130 milissegundos e para o americano, maior que 120 milissegundos. Estudos mostraram que aplicando os critérios de Strauss, que eu falei anteriormente, ajudaria na previsão de remodelamento após a terapia de ressincronização cardíaca nos pacientes apropriados para a terapia. E que os efeitos na terapia de ressincronização cardíaca nos desfechos na mortalidade dos pacientes com disfunção severa do ventrículo esquerdo ainda não estão certos. Pacientes com fração de ejeção entre 30 e 35 obtiveram benefícios com a terapia, enquanto aqueles com fração de ejeção em torno de 30 a 50% tiveram poucos benefícios. Estudo randomizado BLOCK da insuficiência cardíaca mostrou que aqueles pacientes com estimulação do ventrículo direito tiveram mais efeitos adversos daqueles que sofreram estimulação biventricular. Most e Dave, eles mostraram que é uma recomendação 2A para estimulação biventricular nos pacientes com fração de ejeção entre 36% e 50%. E em relação à estimulação do feixe de His e do ramo esquerdo, a estimulação do feixe de His, ela mostrou-se que bastante útil, mesmo na presença de doença infranodal. Um pequeno estudo randomizado comparando a estimulação do feixe de His e a terapia de ressincronização cardíaca biventricular, a estimulação ela foi mais efetiva na ressincronização ventricular e na resposta hemodinâmica daqueles pacientes. Aqui eu exemplifico justamente essa estimulação abaixo, né, do feixe de His, que mostra a dissincronia das fibras do feixe de His em relação ao sistema de condução dos ramos, tanto direito como dos ramos esquerdo. E para concluir a apresentação, o bloqueio de ramo esquerdo ele tem implicações clínicas hemodinâmicas severas, mesmo entre os indivíduos assintomáticos, estando associada a várias doenças cardíacas, como eu mostrei anteriormente, e a identificação precoce do bloqueio do ramo esquerdo, em certos cenários, ela se faz fundamental justamente para o manejo
para em relação à tomada de decisão quanto às condutas do paciente. Pronto, é isso. Obrigada. Bem, alô? Oi, tá ouvindo? Bem, obrigado. Obrigado, Mariana, pela apresentação, sem dúvida nenhuma, muito bem feita. Nós vamos abrir para debate, né? Eu gostaria, Mariana, de você... eu não vi nenhum comentário, eu queria ver assim, se você leu alguma coisa sobre isso, o próprio Rodrigo e demais colegas, o seguinte, no eletro que você apresentou para ilustrar o caso, me parecia que tinha alteração primária da onda T. Se você olhar a T D1, AVL e também V5, V6, coloca a imagem. Você veja que eles têm as ondas T, elas estão na mesma polaridade do QRS, então o que configuraria uma alteração primária da onda T. E eu não vi nenhuma menção sobre isso, entendeu? Inclusive esse paciente, você veja que, como você colocou, é onda T positiva em D1, AVL, aqui V5, V6, ok? Então, isso aqui muita gente chama isso de alteração primária de T. Então eu queria ouvir a opinião aí de Rodrigo, não sei se você chegou a ler alguma coisa sobre isso, se isso aí chamaria atenção para a etiologia coronariana desse tipo de pacientes. Então, professor, eu não vi nada a respeito dessa onda T primária, não, confesso. Vou passar a palavra para o doutor Rodrigo para ele falar algo mais a respeito. Legal, Mariana. Esse é o meu aparelho, não, né? Alô, Souza? Não. Oi, pessoal, para a gente organizar, vamos deixar os microfones desligados e ligar apenas quem for fazer comentário. Então, Rodrigo, primeiro. Então, Souza, eu acho que essa pergunta primeiro agradecer a Mariana pela ótima apresentação. Eu acho que é interessante isso aí, Souza, que você disse, porque eventualmente isso pode estar associado a um evento agudo coronariano, porque era de se esperar realmente que a polaridade da onda T de telha fosse oposta à polaridade, à área do QRS que ela representa, ou seja, em V6, a onda S, melhor, esse R monofásico de V6 já era para ficar corroborado como onda T negativa em V6, também negativa em D1, como também ela tem uma apresentação normal aqui de V1 a V2 a V3, ou seja, ela é positiva e a polaridade predominante do QRS é negativa. Então, eu acho que é de se questionar se não tem um vínculo com um evento agudo isquêmico. Nesse caso, exatamente. Alguém quer comentar mais sobre isso aí? Isso faz parte, inclusive, dos critérios, né, de síndrome coronariana aguda concomitante a bloqueio de ramo esquerdo, né? Os critérios mesmo, de escarbose, não é isso? A concordância. Está ouvindo, Souza? Da inclusão, critérios... Tá ouvindo bem, Zé Augusto, pode falar. Eu estou tendo problema com o computador, às vezes eu estou sem domínio aqui. Então, ele faz, inclusive, dos critérios de escabosa, né? Você tem uma concordância, né? O QRS negativo, a onda T negativa, né? Não faz? Exato. Então, assim, eu acho que esse é o caso, porque eu terminei tendo que atender um telefone, esse é o caso que concluiu sendo coronariano, não é isso? Exatamente, foi coronariano. Eu acho que bate o que o Rodrigo falou, né? Artéria fechada, né? Eu acho que é isso mesmo. Não é um BRE de uma miocardiopatia dilatada. Né? Exatamente. Alô? Alguém quer fazer mais algum comentário? Rodrigo, enquanto o pessoal vai aquecendo aí, não, só para você depois complementar, por exemplo, pacientes, nós observamos naquele trabalho de 81, quer dizer, você imagina... Eu não estou ouvindo agora, a Souza cortou. Alô, tá me ouvindo? Alô? Alô, tá ouvindo? Alô?
Eu estou ouvindo bem, agora eu estou ouvindo. Bem, então é o seguinte, naquele trabalho... Tá cortando um pouquinho, mas eu estou ouvindo. Naquele trabalho de 81, que nós apresentamos... Alô? 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 No trabalho de 81 que nós apresentamos, os pacientes que tinham BAV de primeiro grau, com bloqueio de ramo esquerdo, e esse eixo elétrico para a esquerda ou para a direita, terminavam evoluindo mal. Existe alguma correlação com isso, ô Rodrigo? Você tem visto alguma coisa a respeito? Não, então, assim, de fato o problema, o único desafio hoje, nesse sentido, é que hoje os pacientes são muito medicados, né? Então, hoje, qualquer paciente com bloqueio de ramo esquerdo, a chance dele estar usando, porque tem disfunção sistólica, usar beta-bloqueador em dose alta, essas coisas, isso pode até confundir um pouco o raciocínio. Mas essa ideia original de bloqueio AV do primeiro grau com bloqueio do ramo esquerdo sempre lembra a gente de uma doença avançada do sistema de condução, né? Em tese, principalmente se o paciente tem sintomas, síncope. Então, assim, luz amarela para luz vermelha. Se o paciente tiver bloqueio AV do primeiro grau e bloqueio do ramo esquerdo, usualmente denota doença de um certo grau avançado, lembrando dessa ressalva, do excesso de medicamentos que o paciente usa, e a gente nem sempre tem como separar isso com muita clareza. Eu me lembro que eu de um estudo que mostrava que quando você encontrava isso, e na ausência de medicações, como você falou, que podem interferir, todos eles têm um intervalo HV aumentado e é quase sinônimo de marca-passo se um paciente desse apresentar síncope. Você concorda com isso? Eu acho que é bem pertinente isso aí. A chance de o paciente com bloqueio AV de primeiro grau, bloqueio do ramo esquerdo e síncope, a probabilidade de ter relação de uma coisa com a outra é muito alta. É óbvio que, dependendo do caso, a gente precisa também excluir outras causas. Por exemplo, se o paciente tem uma cardiomiopatia dilatada, se o QRS é muito largo, ele pode ter uma taquicardia ventricular de outra causa, pode ter uma taquicardia ventricular ramo a ramo, enfim. Mas, a princípio, BAV de primeiro significativo e BRE, a chance de ser uma síncope bradiarrítmica, bloqueio AV paroxístico, realmente é muito alta. Só lembrando que a gente tem que tentar excluir as outras causas também. O Souza. Não, pode falar, Zé Luiz. Veja, eu revi aqui, é isso mesmo. São 3 critérios: o recidivo concordante elevado vale 5. Souza, depois eu gostaria de falar. Depressão vale 3 e quando eu tenho um supra muito importante vale 5. Mas o que eu queria falar também é lembrar da tese de mestrado de Milena, Joselina orientou, e ela estudou pacientes com bloqueio de ramo esquerdo antes de uma disfunção ventricular em repouso mais evidente, e ela submeteu esses pacientes ao teste cardiopulmonar, e ela encontrou uns dados interessantes, já em alguns das medidas para ver performance cardiopulmonar, ela encontrou já alterações. Então, sugerindo, viu, Rodrigo e Mari, sugerindo, Josina pode confirmar, sugerindo que mesmo esses pacientes que têm um eco de repouso normal, que quando submetidos a um estresse cardíaco, é como se o acoplamento ventrículo arterial e consumo de oxigênio e algumas variáveis VE/VCO2, eu não lembro exatamente quais foram, mas já começassem a alterar. Então, é possível que uma grande sincronia antes de uma disfunção ventricular de repouso já possa, de fato, ser o início daquela perpetuação para o quadro de uma miocardiopatia dilatada, uma insuficiência cardíaca, etc. Joselina, pode falar. Bom, eu até abri nosso trabalho aqui, consegui abrir ele aqui, mas eu só gostaria de dizer o seguinte. Em relação a diagnóstico de DAC, em bloqueio de ramo esquerdo, né, que sempre foi estabelecido que a cintilografia do miocárdio era melhor do que o X3. Então, a gente resolveu enfrentar esse desafio em 2009, 2008, e em 2011 nós publicamos nosso trabalho, né, com essa amostra que eu falei. E o trabalho eu vou mandar depois, mas o importante não foi nem aquele trabalho publicado, a experiência que se adquiriu ao longo do tempo. Hoje,
o que é que acontece? O paciente que chega com bloqueio de ramo esquerdo para diagnóstico de isquemia miocárdica no estresse, a gente tem a experiência realmente de fazer alguns diagnósticos. Por exemplo, a sincronia de septo, isso aí é estabelecido. Mas você pode procurar isquemia em outras paredes. E por vezes a gente está sempre encontrando. Porém, a gente hoje tem que dar mão à palmatória aqui no bloqueio de ramo esquerdo para diagnosticar DAC. O melhor é a angiotomografia das coronárias, porque você vai definir melhor. Então, após o X3, se você tiver qualquer suspeita, a angiotomografia de coronária passa a ser o carro-chefe, na minha forma de pensar, na experiência adquirida. Milena parece que está querendo entrar aí no áudio. Veja aí se ela já acessou. Milena? Enquanto isso, Mariana, põe de novo esse alerta de 12 derivações aí, que eu queria fazer um comentário enquanto a Milena entra aí. Parabéns, viu, Mari? Foi ótimo. Desculpa não ter falado logo no início. Isso, Maria. Eu também pensei nisso, mas fiquei olhando aqui para nosso artigo e não lhe parabenizei. Gostei muito da sua apresentação. Valeu. Obrigada. Estava bastante nervosa. É normal. Colocou para falar, né? Enquanto a Milena não entra, eu queria só mostrar isso aqui. Uma observação que eu queria fazer aqui com vocês é isso aqui, ó. Olha a morfologia do QRS em D1 e em V6. Esse é uma das pistas de um esquerdo verdadeiro. Usualmente, e a morfologia de V6 aproxima muito. Conversam entre si. Há um entrosamento, uma semelhança muito grande morfológica. E isso tem que se confirmar nessas derivações aqui, mais à direita, tipo V1, V2, que muitas vezes a gente tem um QS aqui, ou uma onda pequena, como tem aqui. Alô, Rodrigo? Eu me desconectei, fiquei sem sinal, agora eu voltei. Então, era basicamente isso. Eu não sei se vocês conseguiram me ouvir quando eu estava falando aqui das derivações direitas aqui. Só para complementar, que nas derivações direitas, usualmente a gente tem esse padrão de QS, um R muito pequeno, um R embrionário, uma onda S profunda, e esse aspecto característico empalhado, alargado de D1 e V6. Porque existem muitos distúrbios da condução intraventricular que a gente chama de inespecíficos, que podem confundir a gente, de fato, muitas vezes não é um bloqueio de ramo esquerdo verdadeiro, e isso pode fazer, inclusive, o paciente não ser um correspondedor a, eventualmente, uma terapia de ressincronização. Só esse detalhe que eu queria... Mas me dê uma dica aí, como é que vocês estão na mesma tela, você e Mari, como é que você está arriscando isso aí, só para aprender? Tem no meu rodapé, ele tem uma paleta de edição aqui, com caneta, marca-texto, linha... Pô, fotografa isso aí pra gente, rapaz, isso é bacana, pô, você está explicando... Vou tirar aqui e te mando, peraí. Beleza. Tranquilo, vou não atrapalhar a reunião, você manda depois. Manda já. Mas, assim, eu não sei se vocês conseguiram me ouvir, porque deu uma cortada no som aí, mas enfim. Não, mas deu. E ficou até arriscado, porque quando eu fiquei desconectado, eu não consigo desfazer aqui. Eu acho, pessoal, que outra mensagem importante que Mariana passou para a gente é aquela questão da ressincronização. Já houve um tempo em que se tentava avaliar desincronização mediante a ecocardiografia. Mas você vê que o estudo que ela apresentou aí, ele selou definitivamente que o eco não deve ser usado para isso.
E o ponto realmente de corte para ver quem vai se beneficiar ou não é a duração do QRS, como ela bem frisou, né? Então, esse é outro ponto muito importante aí. Embora quem faz ecocardiografia vê com precisão essa dissincronia do receptor que o bloqueio de ramo esquerdo causa nos pacientes e tem que sempre ter cuidado para não confundir com alteração isquêmica, embora existem várias metodologias para a gente diferenciar uma coisa da outra. Se alguém não quiser falar, eu queria fazer mais uma observação aqui, que eu acho que é válida, que é tem crescido uma técnica que é a técnica da estimulação do feixe de His. Então, assim, alguns pacientes, a gente sabe que com marca-passo convencional, sobretudo se eles tiverem uma disfunção sistólica incipiente, com a estimulação ventricular artificial do ventrículo direito, dos marca-passos comuns, o paciente, alguns evoluem com dilatação ventricular, o ventrículo sofre um remodelamento, a fração de ejeção diminui, enfim, a gente acaba induzindo uma cardiomiopatia pela estimulação artificial do marca-passo. Então, uma das racionais em casos selecionados de estimular o feixe de His propriamente, ou estimular muito próximo do feixe de His o ramo esquerdo, que é possível através do lado direito do coração, a gente consegue, com o eletrodo, posicionar através do septo para estimular o ramo esquerdo. Isso pode resultar em dois fenômenos. Um é ressincronizar o paciente, se ele tinha bloqueio do ramo esquerdo, pode estreitar o QRS e alguns pacientes evoluem com melhora funcional e o ventrículo sofre um remodelamento reverso. Então, provavelmente é uma técnica que a gente vai observar que vai evoluir, que talvez tenha uma grande aplicabilidade clínica. A gente tem feito alguns casos, inclusive. Rodrigo, pode ter o paciente com bloqueio de ramo esquerdo e coração normal? Certamente, acho que como até a Mariana citou, a gente encontra às vezes alguns pacientes jovens e que você investiga e não tem nada. O que pode estar acontecendo é que às vezes não consegue provar de todo, mas existem alguns casos geneticamente determinados que o paciente vai sofrendo uma degeneração do sistema de condução e que nas fases iniciais os exames são todos normais, faz ressonância, não tem nada. Essa era a proposta de Milena, viu? Essa era a proposta de Milena. Entendi, esses possível. Pacientes. Exatamente. E você lembra que em 1995, se eu não me engano, aquela Sociedade Interamericana de Cardiologia classificou as miocardiopatias e botou um grupo que era assim, dilatada, restritiva, hipertrófica, displasia ritmogênica de ventrículo direito e não classificável. Dentro da não classificável está o bloqueio de ramo esquerdo, né? Como sendo uma forma de miocardiopatia, quer dizer, então sempre tem alguma coisa por trás, né? Não pode ser considerado uma pessoa normal, entre aspas. Embora nós tenhamos muitos assintomáticos com bloqueio de ramo esquerdo. Perfeito. Eu acho que tem que sempre levar a investigar e checar a evolução, porque é possível que esse paciente tenha uma evolução desfavorável. Então, consegui entrar agora. Fala aí, Milena. Bem-vinda, Milena. Pode? Nós estávamos aguardando. Rapaz, apanhei aqui um pouquinho. E a bebê ali está aguardando. Eu fiz esse mestrado, né? A gente defendeu, acho que foi em 2013. Doutora Joselina orientando, doutor Zé Augusto e Romeu Meneghello, lá de São Paulo. Porque sempre intrigou a gente os pacientes que têm BRE, como eles vão evoluir. Aqueles que ainda têm fração de ejeção normal. Inclusive, tem alguns colegas que até usam beta-bloqueador, mesmo com função ventricular normal, acreditando que esses pacientes vão evoluir com disfunção ventricular. E no nosso trabalho, a dificuldade é você encontrar um BRE limpo, né? BRE sem outra doença, sem outra patologia. E o paciente tem tudo com função sistólica normal. Mas só hipertensão foi difícil a gente colocar como critério de exclusão. Então, só teve essa variável no grupo controle em relação ao grupo BRE, que foi diferente. O grupo BRE todo, assim, 70% todo não, 70% em média era hipertenso. E a gente tentou avaliar o que é que o cardiopulmonar era diferente nos pacientes com BRE e sem BRE.
E a gente percebeu que tinha algumas variáveis que realmente eram diferentes desses pacientes. A gente tentou ver idade, tudo, a gente tentou um grupo bem limpo, só a hipertensão mesmo que foi diferente, teve significância estatística. E aí, das variáveis alteradas, a gente percebeu que o comportamento do VO2 era diferente, o VE/VCO2 slope também era diferente, o tempo de recuperação do consumo de oxigênio. Então, variáveis prognósticas pareciam ser diferentes do grupo BRE para não BRE. A gente fez, só que como tinha as variáveis de confusão, a gente fez uma análise multivariável e pareceu que o BRE interfere realmente na variável VE/VCO2 slope. Eles tinham um grupo, eles eram diferentes do BRE e sem BRE, mas ainda estavam na faixa da normalidade, o valor considerado alterado, que seria para a disfunção ventricular. E aí ficou a ideia, quem sabe, esses pacientes que já têm um slope alterado, assim, diferente do grupo controle, esses pacientes não terão uma evolução pior futuramente para a disfunção ventricular. Oi? Ô, Milena, só uma dúvida. Pode falar, Milena. Pois não, pode falar. Milena, só uma dúvida. Teve alguma diferença entre o tamanho do QRS mais estreito, né, dentre os BRE e mais alargado com o VE/VCO2 slope? Não, então, quando ela estava dando aula agora, eu pensei nisso, sabia? Eu falei, poxa, a gente poderia ter feito uma medida do tamanho do QRS. Não foi aferida. Eu pensei isso durante a aula dela, a aula de Mariana. Mas é o N Parabéns, pequeno, Mariana, né, foi Milena? ótimo. O N é pequeno, né? É pequeno, né? O N é pequeno, né? O N... Vai estratificar. Então, nós tínhamos 61 pacientes com BRE, mas tivemos que excluir 35. Ficamos só com 26 pacientes com BRE. Agora, e o controle com 23. Vai ser interessante revisitá-los, ver como é que está a função ventricular agora. E já temos 7 anos, né? Seria isso. perfeito. Aí eu acho que você rever o controle e rever os doentes. Aí você vai... Zé Augusto, e ver a clínica também, né? Assim, não só... Revisitar mesmo. Revisitar, eu acho que é interessantíssimo isso aí. Quem é que tem, assim, um BRE mais limpo, 7 anos? É verdade. E na época, assim, esses pacientes tinham função ventricular normal e eram assintomáticos, entendeu? Então, seriam 7 anos, daria um tempo para a gente avaliar e a gente poderia rever o critério do QRS. Sinceramente, como eu tenho ainda os exames, eu até posso tentar reavaliar o QRS, que na época a gente não avaliou. E eu acho até que com essa aula aí, eu achei bem interessante a gente estar vendo isso, o tamanho do QRS. É boa ideia. Você já tem um trabalho pela frente aí, Milena. Rapaz, tem muito. Trabalho é o que mais tem. Não vai dizer que cuidar de criança dá trabalho, não. Eu não acredito nisso. Olha, para participar dessa reunião, a de 5 anos estava querendo que eu me vestisse de LOL. E a de nem um mês estava chorando, querendo mama. Pense. E eu tentando assistir o que vocês estavam falando. Então, assim, não é tão simples não, mas se ajeita, dá certo. Todo mundo vai dar. Hein, Souza, só um detalhe filosófico, não tem assunto velho, né? Você, no século passado, 1981... Exato. Ô, Zé Augusto. Entendeu o BRE, né? Muito bem, parabéns. Ô, Zé Augusto, e o interessante é que aquele encontro com o Bairro de Luna aconteceu 31 anos após. Você imagina, né? Que coisa, foi muito interessante. Então, quando eu vi isso aí, eu digo, não podia deixar a oportunidade de falar isso aí. E eu acho muito interessante, né? E atual, né? Não, e é bom essa revisitação, é muito importante, é muito bom. Bacana, muito bacana mesmo. Bem, pessoal, o nosso tempo esgotou. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a apresentação sempre muito boa da Mariana Carvalho e a assessoria de Rodrigo e de todos os colegas aqui que participaram. Então, muito obrigado a todos, boa noite. E de hoje a 8 estaremos novamente aqui às 18 horas presentes na nossa reunião. Então, um abraço a todos. Pois não. Não, HU, depois fale com ela. Sim, não, exatamente. Eu vou falar com ela. Tá bom, um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Ok, beleza. E se alguém não conseguir assinar, pessoal, me fala que até o finalzinho do treinamento eu assino para vocês que não estão conseguindo acessar a lista. Tá? Às vezes tem gente que não consegue, não sei o motivo.
mas tem gente que não consegue acessar. Então, vamos passar aqui para a nossa página do portal para a gente iniciar o treinamento de hoje. Como é que eu organizo, gente? Eu sempre começo com vocês aqui da questão do portal mesmo, para que vocês entendam como é que ele funciona, as informações que ele disponibiliza, os menus, as abas do portal, e depois a gente começa a fazer pesquisa, tá? A gente começa a encontrar conteúdo. Então, aqui, né, iniciando agora realmente o treinamento, a questão do portal, gente. Então, o portal, né, essa ferramenta, essa plataforma que vocês acessam, ela é chamada aí, né, o portal é chamado também de biblioteca virtual. Então, o portal, ele é a maior ferramenta que nós temos atualmente na questão do aluno acessar conteúdo científico, conteúdo acadêmico. Então, o portal, ele tem vários tipos de materiais.